Eles disseram Tommy Phantom Morrison era o melhor mecânico de motocicleta em 3 estados. Antes, um motorista bêbado o matou. 2 anos depois, seu filho de 18 anos, Jake, varria chãos na mesma loja onde Phantom uma vez construiu lendas. Quando o presidente nacional dos Hells Angels trouxe uma construção impossível, um cabeçote shovel superalimentado que 3 lojas mestre não conseguiam consertar, Jake tentou ajudar. Isso funciona com água? Eles zombaram, o riso deles cortando mais fundo que qualquer lâmina. Aquela noite, sozinho com o caderno gasto de seu pai, Jake fez algo que ou honraria a memória de Phantom ou a destruiria para sempre. Pela manhã, 20 Hells Angels rolariam para aquela loja, e o que eles descobriram provaria que algumas legados recusam-se a morrer. Eles apenas esperam pelas mãos certas para carregá-los adiante. Antes nós mergulharmos na incrível jornada de Jake, eu quero perguntar algo pequeno. Se histórias sobre coragem, legado e provar os duvidosos errados moverem seu coração, você tiraria apenas um momento para apertar aquele botão de se inscrever? E se você é alguém que acredita que talento e determinação, sino, importam mais que idade ou status, um curtir significaria o mundo. Compartilhe isso com qualquer um que já foi subestimado. Eles precisam ouvir o que acontece depois. Obrigado verdadeiramente. Agora, vamos voltar para a história de Jake. 11h47. Da noite, a loja de motocicletas personalizadas Iron Brotherhood sentava escura e silenciosa. Luzes fluorescentes zumbindo sua canção solitária acima, filas de Harleys esperando pela manhã. Imagens de câmera de segurança mais tarde mostrariam uma única figura movendo-se pelas sombras, Jake Morrison, de 18 anos, sozinho com uma máquina que havia derrotado alguns dos melhores construtores do país. Suas mãos tremeram enquanto elas agarravam a chave inglesa, afrouxando o parafuso final na carcaça do carburador de um cabeçote shovel Harley Davidson de 1970. Esta não era apenas qualquer motocicleta. Este era o sonho de aposentadoria do presidente nacional Marcus Steele Reeves, uma construção personalizada de $150 mil que 3 lojas mestre haviam declarado impossível de consertar. E aqui estava Jake, um garoto que varria chãos por 75 horas por semana, prestes a provar todos errados ou destruir seu futuro tentando. O carburador se soltou em suas mãos. 8 libras de engenharia de precisão que guardava o segredo que todos haviam perdido. Ele o colocou na bancada sob a luz de trabalho forte e examinou os jatos de combustível. 0,065 polegadas de diâmetro. Muito pequeno. O caderno de couro gasto de seu pai jazia aberto ao lado dele. Diagrama 47 circulado em tinta vermelha. Erro comum. Calibração da mistura de combustível sob indução forçada. Os dedos de Jake trabalharam cuidadosamente, removendo os jatos subdimensionados e substituindo-os pelos componentes corretos de 0,085 polegadas. Cada instalação tinha que ser perfeita, apertada com exatamente 10 libras-pé de pressão do jeito que a nota de seu pai especificava, sempre padrão estrela para pressão uniforme. Phantom Morrison havia escrito em sua mão precisa de engenheiro. Jake quase podia ouvir a voz de seu pai guiando-o por cada passo. Quando o carburador foi reinstalado e cada conexão verificada triplamente, recuou e encarou o lendário cabeçote shovel. Seu coração martelou contra suas costelas. Era isso, o momento que ou honraria a memória de Tommy Phantom Morrison, ou provaria que seu filho era apenas um garoto iludido com o caderno de um homem morto. Jake subiu na moto, suas pernas mal alcançando as pedaleiras. Ele colocou suas mãos no guidão onde milhares de milhas de liberdade esperavam para serem descobertas. A chave sentiu-se fria na ignição. Ele sussurrou 4 palavras para a loja vazia. Para você, pai. Ele virou a chave. Silêncio. Nada. Seu coração despencou. Então o motor pegou. Não engasgando, não tossindo,
rugindo. O cabeçote Shovel ganhou vida como se tivesse estado dormindo por anos e finalmente acordou com fome. O superalimentador assobiou com um tom perfeito. O motor assentou em uma marcha lenta profunda e gutural que fez o chão de concreto vibrar sob os pés de Jake. O painel de instrumentos acendeu como Natal. Cada sistema verde, cada medidor lendo perfeito, o medidor de pressão do superalimentador ganhou vida. RPM manteve-se estável em 1000. Pressão do óleo exatamente onde deveria estar. As lágrimas de Jake vieram rápido e forte. Suas mãos tremeram no guidão enquanto risadas e soluços emaranhavam-se em sua garganta. Eu consegui, ele sussurrou. Pai, eu consegui. Ele acelerou o motor uma vez. O som ecoou pela loja vazia como trovão, chacoalhando ferramentas nas paredes, vibrando cromo e aço e legado. Era o som mais bonito que Jake Morrison já havia ouvido. O conhecimento de seu pai vivo novamente. Às 8h52, Jake desligou o motor. Ele não podia arriscar alguém ouvir. Ele fechou o capô cuidadosamente, devolveu cada ferramenta à sua posição exata, varreu quaisquer peças caídas. Ele fez tudo parecer intocado, exceto que agora o shovel havia funcionado. Às 8h58, Jake pegou sua mochila com o caderno de seu pai, guardado com segurança dentro. Ele olhou de volta para a motocicleta reluzente uma última vez e sussurrou. Amanhã eles saberão. Amanhã todos saberão. Ele configurou o sistema de segurança exatamente às 9h e saiu para a noite de Houston carregando um segredo que mudaria tudo. Mas para entender como um varredor de chão de 18 anos consertou o que 3 mestres construtores não puderam, nós precisamos voltar 8 meses para amanhã, quando Jake Morrison ainda acreditava que invisibilidade era mais segura que coragem. 5h30 da manhã veio cedo no apartamento apertado que Jake compartilhava com sua tia Linda. O zumbido áspero do despertador o tirou de sonhos onde seu pai ainda estava vivo, ainda o ensinando os mistérios de motores e sistemas de combustível e por que estar certo importava mais do que estar confortável. Jake silenciou o alarme e deitou lá por um momento, encarando o teto manchado de água, reunindo a força para enfrentar outro dia de ser ninguém. O apartamento estava silencioso, exceto pelos sons da tia Linda, se preparando para seu turno da manhã na lanchonete no centro. 35 anos de idade, e ela parecia 50. Exaustão esculpida nas linhas ao redor de seus olhos, de trabalhar turnos duplos que ainda mal cobriam o aluguel. Mas quando ela via Jake, seu rosto sempre suavizava-se em um sorriso que tentava esconder quão preocupada ela estava com tudo. O quarto de Jake era pequeno, apenas uma cama, uma escrivaninha e paredes cobertas em pôsteres de motocicleta que falavam de liberdade que ele não podia pagar. A jaqueta de couro de seu pai pendurada nas costas da porta como um santuário. Os patches dos Hells Angels ainda visíveis no couro gasto. Em sua mesa de cabeceira estava a coisa mais preciosa que Jake possuía. O caderno de pesquisa de seu pai encadernado em couro escuro, páginas marcadas com manchas de graxa e anéis de café e 2 anos de leitura constante. Ele sentou na pequena mesa da cozinha com uma tigela de cereal frio. O caderno aberto ao lado dele. Entre mordidas, seus olhos rastreavam a caligrafia cuidadosa de seu pai. Especificações técnicas. Sistemas de indução forçada. Quando a pressão ambiente aumenta via superalimentador ou turbocompressor, a mistura de combustível deve ser enriquecida em 30 a 35% para prevenir condição de mistura pobre catastrófica. Jatos atmosféricos padrão irão privar o motor sob boost. Você vai se atrasar para a loja, querido. A voz da tia Linda o puxou de volta para a realidade. Ela estava pegando sua bolsa, verificando suas chaves, preparando-se para outro dia de sorrisos falsos e gorjetas de dólar em contas de $40. Eu sei, tia Linda. Eu só...
As notas do papai sobre superalimentadores são tão detalhadas. Olhe este diagrama. Ela cruzou a pequena cozinha e tocou seu ombro. O gesto carregando todo o amor e perda que eles haviam compartilhado por 2 anos. Seu papai ficaria orgulhoso você estar mantendo o conhecimento dele vivo. Ele passou anos escrevendo naquele caderno, te ensinando mesmo quando ele pensava que tinha tempo. Agora é tudo o que você tem de sua voz. Jake olhou para ela. Você acha que ele sabia que ele não estaria sempre aqui para explicar as coisas? Os olhos de Linda brilharam. Eu acho que seu papai sabia que conhecimento era a única herança que ninguém podia tirar de você. Agora coma e pegue seu ônibus. O Sr. Anderson está contando com você. A viagem de ônibus para o distrito das lojas levou 40 minutos através do tráfego matinal de Houston. Jake pressionou sua testa contra a janela, observando a cidade acordar ao redor dele. Eles passaram por concessionárias de motocicletas personalizadas reluzentes, com motos nas janelas que custavam mais de 3 anos de seu salário. Cromo e couro e liberdade que ele só podia sonhar. Então o ônibus virou na Rua Marshall e lá estava. Motocicletas personalizadas Iron Brotherhood. O edifício era de tijolo envelhecido e aço corrugado que havia visto 40 anos de sol e chuva do Texas. Bandeiras dos Hells Angels penduradas acima da entrada. Uma fila de Harleys sentou estacionada fora, seu cromo capturando a luz precoce como promessas. Esta era a loja onde lendas eram construídas, onde seu pai havia sido alguém, onde Jake era apenas o garoto com a vassoura. Ele desceu do ônibus e parou na calçada encarando o edifício. O caderno de seu pai sentia-se pesado em sua mochila. Dentro daquelas paredes, homens já estavam se reunindo. Homens que passariam outro dia sem vê-lo, sem ouvi-lo, tratando-o como parte do mobiliário. Jake não sabia disso. Mas esta manhã seria a última vez que alguém naquela loja o tratou como se ele fosse invisível. Até amanhã todos saberiam seu nome. Eles o saberiam por causa do que ele havia feito, ou eles o saberiam por causa do que ele destruiu tentando. Ele respirou fundo e caminhou em direção à loja, em direção a um destino que ele ainda não podia ver. Carregando o legado de seu pai em uma mochila gasta e a coragem de seu pai em um coração que estava cansado de ter medo. Motocicletas personalizadas. Iron Brotherhood haviam sido construídas em 1978 por Robert Velho, homem Anderson, de volta quando ele era jovem e suas mãos não tremiam, e seu pet de sargento de armas dos Hells Angels significava algo nas guerras entre clubes que a maioria das pessoas fingia não ter acontecido. 46 anos depois, a loja permanecia como um monumento à sobrevivência, à irmandade e ao tipo de excelência mecânica que transformava motocicletas em arte. As paredes contavam histórias se você soubesse como lê-las. Fotografias cobriam cada superfície disponível. Motos famosas que a loja havia construído. Clientes celebridades que confiavam em Anderson com suas motos. Passeios de clube de motocicleta, estendendo-se por décadas. Mas uma foto mantinha proeminência acima da bancada principal. Um jovem Tommy Phantom Morrison parado ao lado de um ainda mais jovem Robert Anderson. Ambos rindo, ambos cobertos de graxa, ambos parecendo que descobriram o segredo da felicidade, estava escondido em algum lugar em componentes de motor em cromo. Jake chegou às 6h da manhã, 1 hora antes do mecânico aparecer. Esta era sua rotina. Havia sido por 8 meses desde que Anderson havia dado ao sobrinho desesperado da tia Linda um emprego que era realmente caridade disfarçada de trabalho. 75 alos por semana para varrer chãos, organizar ferramentas, limpar bancadas, esvaziar latas de lixo. Não era muito, mas mantinha a eletricidade ligada em seu apartamento. Ajudava com o aluguel. Comprava mantimentos e dava a Jake um lugar onde motores e conhecimento importavam, mesmo que ninguém soubesse que ele possuía nenhum dos dois. Ele puxou a vassoura do armário de suprimentos e começou seu ritual matinal, varrendo chãos de concreto que já estavam limpos,
organizando conjuntos de ferramentas que já estavam organizados. O trabalho era meditativo. Dava às suas mãos algo para fazer enquanto sua mente vagava pelo caderno de seu pai através de diagramas e especificações e sabedoria que vivia agora apenas em páginas manchadas de graxa. Às 7h30, o ronco de uma motocicleta anunciou a chegada de Marcus Razor Steele. 42 anos de idade, 20 anos na loja, 15 anos usando patches completos dos Hells Angels, que o marcavam como alguém que havia conquistado seu lugar através de lealdade e habilidade, e o tipo de reputação que fazia membros mais jovens respeitosos e assustados em igual medida. Seu nome de estrada veio de seu trabalho de precisão e língua afiada. Razor podia cortar metal ou egos com a mesma precisão cirúrgica. Construído como um linebacker com braços cobertos em tinta de clube de motocicleta, Razor entrou na loja como se a possuísse. Tecnicamente, Anderson a possuía, mas todos sabiam que Razor administrava as operações do dia a dia, tomava as grandes decisões sobre construções, levava a glória quando as motos saíam perfeitas e levava a culpa quando elas não. Ele era o melhor mecânico em Houston. Pelo menos ele havia sido o melhor. Até Phantom Morrison ter trabalhado aqui. Até Phantom ter sido o padrão que todos se mediam contra e se encontravam querendo. A presença de Jake era um lembrete constante disso. Todos os dias, Razor passava pelo garoto que parecia Tommy Morrison, que se movia como Tommy Morrison, que provavelmente pensava como Tommy Morrison, embora Razor nunca admitiria essa possibilidade em voz alta. Garoto, você perdeu um lugar. Razor apontou para uma seção do chão que Jake já havia varrido 2 vezes, sua voz carregando a crueldade casual de alguém que nem sequer percebia que estava sendo cruel mais. Sim, senhor. Jake empurrou a vassoura de volta sobre o concreto já limpo. Seus olhos para baixo, sua voz quieta. Ele havia aprendido que responder a Razor só piorava as coisas. Silêncio era sobrevivência. Os outros mecânicos filtraram e nos próximos 30 minutos. Carlos Chains Rodrigues, aos 28, era o mais jovem, um cara decente com uma consciência que geralmente ficava em silêncio quando mais importava. Mike Ranch Patterson, aos 35, era sólido, confiável, o tipo de mecânico que fazia bom trabalho e seguia quem estivesse liderando. Danny Diesel, Brown, aos 31, tinha mais músculo que cérebro, mais lealdade que corria profunda, especialmente a Razor, que o havia trazido para a loja 5 anos atrás. Todos eles passavam por Jake como se ele fosse mobiliário, como se ele fosse parte do próprio edifício. Necessário, mas não digno de reconhecimento. Apenas uma pessoa o via diferente. Às 8h, Robert Anderson chegou em sua Harley Softail Vintage, o ronco distinto do motor, anunciando-o antes que ele aparecesse. 68 anos de idade, com um rosto envelhecido que guardava gentileza nas linhas ao redor de seus olhos, Anderson portava-se com a autoridade de alguém que havia sido sargento de armas dos Hells Angels por décadas, que havia mantido a ordem em um mundo onde a ordem muitas vezes vinha no fim de punhos, ou pior. Seus patches aposentados ainda eram visíveis em seu colete, rockers de membro de mais de 40 anos que comandavam respeito instantâneo de todos que entendiam o que eles significavam. Bom dia, Jake. Chãos parecem bons. A voz de Anderson foi o primeiro reconhecimento humano que Jake havia recebido toda de manhã. Obrigado, Sr. Anderson. As palavras sentiram-se grossas na garganta de Jake. Gratidão por ser visto misturando-se com a solidão de ser invisível para todos os outros. Anderson caminhou para seu escritório, mas parou na porta, olhando de volta para a foto do jovem Phantom Morrison. Sua expressão guardava luto e memória e algo mais. Conhecimento talvez que legados não morriam quando pessoas morriam. Que às vezes eles apenas esperavam pelo momento certo para retornar. Razor não sabia, mas seu ego estava prestes a colidir com o fantasma. E naquela colisão,
Todos na Iron Brotherhood Custom Motorcycles aprenderiam que respeito não era sobre anos de experiência ou status de pet completo. Às vezes, respeito era sobre ter a coragem de estar certo quando todos diziam que você estava errado. 8 Sarler trouxe o velho Anderson para fora de seu escritório, caneca de café na mão, rosto carregando o peso de notícias que mudariam tudo. Ele caminhou para o centro do compartimento principal, onde os mecânicos estavam se reunindo em torno de suas primeiras construções do dia. E sua voz cortou o bate-papo matinal com a autoridade de alguém que havia passado 40 anos fazendo homens ouvirem quer eles quisessem ou não. Escutem, recebi uma ligação ontem à noite de Marcus Steele Reeves. A loja ficou em silêncio, totalmente silenciosa. Steele Reeves não era apenas outro membro dos Hells Angels. Ele era o presidente nacional. O homem que liderava toda a organização cuja palavra era lei em cada capítulo, em cada estado. Quando Steele Reeves ligava, você não apenas atendia. Você ficava em posição de sentido mesmo pelo telefone. Ele está trazendo uma construção. Anderson continuou, seus olhos movendo-se pelos rostos de seus mecânicos. Cabeçote Shovel, 1970. Quadro original, mas superalimentado, personalizado. Custou a ele $150.000 para ter construído pela casa personalizada de Preston, na Califórnia. As sobrancelhas de Razor se levantaram. De Preston? Aqueles caras são lendas. Eles têm construído motos personalizadas desde antes de eu nascer. Nós somos lendas, Anderson corrigiu sua voz pesada. Moto não vai ligar, motor gira, tudo verifica em diagnósticos, mas não vai gerar energia. Preston trabalhou nela por 2 meses, desistiu, enviou de volta. Steele a levou para mais 2 construtores depois disso. Por meses no total, 12 mecânicos diferentes. Nada. Ninguém consegue descobrir. Mike soltou um assobio baixo. O que Steele quer que nós façamos com ela? Consertá-la. As palavras de Anderson pairaram no ar como um desafio. Ele está oferecendo $25.000 para quem descobrir. O número atingiu como uma força física. $25 mil. Isso era meio ano de salário para a maioria deles. Isso era dinheiro que mudava a vida. Esse era o tipo de dia de pagamento que mecânicos sonhavam, mas raramente viam. A voz de Danny carregava descrença. 25 mil apenas para diagnósticos. 25 mil para o impossível, Razor corrigiu. Sua vantagem competitiva já se afiando. Se 3 lojas não puderam desvendá-lo, há glória em ser a 4ª. É assim que reputações são construídas. Mas Anderson não estava sorrindo. Seu rosto carregava algo mais profundo que competição. Mais pesado que glória. Isso não é sobre glória, Marcos. Isso é sobre a paciência de Steele acabando. Ele está quase pronto para descartar uma construção de $150 mil, porque ninguém consegue fazê-la funcionar. Ele está trazendo para cá porque Anderson parou, seus olhos vagando para a fotografia do jovem Phantom Morrison na parede. O silêncio esticou-se e tornou-se desconfortável. Ele está trazendo para cá porque Phantom uma vez consertou sua moto quando ninguém mais podia. Corrida de Flagstaff, 2009. A linha do freio dianteiro de Steele estourou em um passo de montanha. 8 milhas de curvas fechadas com uma queda de 1.000 pés de um lado. Phantom cavalgou ao lado dele e o guiou através da frenagem do motor por cada única milha. Nunca entrou em pânico. Nunca duvidou que Steele conseguiria. Manteve sua voz calma enquanto Steele estava enfrentando a morte a cada curva. Salvou sua vida. Jake, varrendo no canto, congelou. Seu pai havia salvado a vida do presidente nacional. Ninguém nunca havia contado a ele essa história. Tia Linda nunca havia mencionado. Era apenas mais uma peça da história de Tommy Morrison que havia morrido com ele. Outro ato de heroísmo silencioso que poderia ter sido esquecido se as circunstâncias não o tivessem trazido de volta à luz. Steele está nos dando uma chance por causa da memória de Phantom.
Anderson disse, sua voz firme agora. Não a desperdicem. Ele estará aqui amanhã de manhã com 20 irmãos de seu capítulo. Isso é sobre respeito, o nosso e o legado de Phantom. Nós consertamos esta moto. Nós honramos Tommy Morrison. Nós falhamos. Nós desonramos tudo o que ele construiu aqui. Razor deu um passo à frente, seus instintos competitivos assumindo. Eu liderarei o diagnóstico, chefe. Me dê Mike e Danny. Nós a teremos funcionando quando Steele chegar amanhã. Anderson estudou Razor por um longo momento, e Jake pôde ver o cálculo acontecendo por trás daqueles olhos envelhecidos. Certo, mas se você estiver perplexo, Marcos, engula seu orgulho e peça ajuda. Carlos conhece sistemas de indução forçada. E às vezes olhos frescos veem o que os experientes perdem. Nós não precisaremos de olhos frescos, Razor disse, confiança beirando a arrogância. Nós vamos decifrá-lo. As mãos de Jake apertaram no cabo de sua vassoura. Ele havia lido as notas de seu pai sobre cabeçotes Shovel superalimentados 100 vezes. Ele sabia exatamente qual era o problema provavelmente. Jatos de carburador subdimensionados para indução forçada. O erro mais comum em instalações de superalimentadores porque testes de diagnóstico mediam o fluxo de combustível em pressão atmosférica e perdiam a condição de mistura pobre que aparecia sob boost. Seu pai havia documentado este problema exato no diagrama 47, com um grande aviso vermelho, erro comum calibração da mistura de combustível. Mas quem ouviria um varredor de chão? Quem acreditaria que um garoto de 18 anos sabia algo que a Custom House de Preston e 3 outras lojas profissionais haviam perdido? Jake havia aprendido ao longo de 8 meses que invisibilidade era mais segura que falar, que silêncio te protegia da zombaria, que manter a cabeça baixa significava manter seu emprego. Os mecânicos dispersaram para seu trabalho, a energia na loja elétrica com antecipação. Amanhã, o presidente nacional chegaria. Amanhã, 20 Hells Angels assistiriam. Amanhã, o legado de Phantom Morrison seria testado. E Jake estava no canto com sua vassoura, o caderno de seu pai queimando em seu bolso traseiro, como um segredo que poderia ou salvar tudo ou destruir seu lugar frágil neste mundo. Se você já soube a resposta, mas teve muito medo de falar, muito assustado que ninguém acreditaria em você, muito ciente que sua voz não importava em salas cheias de pessoas que decidiram que você era ninguém, então você entende o que Jake sentiu naquele momento. Deixe um comentário dizendo, eu estive lá para que possamos ver quantos de nós viveram com esse peso. Vamos honrar todos que permaneceram em silêncio quando deveriam ter falado, e todos que encontraram a coragem de falar quando o silêncio era mais fácil. O ronco começou como trovão distante, um som que fez as janelas das motocicletas personalizadas Iron Brotherhood vibrarem em suas molduras. 8h da manhã seguinte, e Jake havia estado na loja desde as 5h30, incapaz de dormir, incapaz de ficar acordado. Ele havia varrido os mesmos chãos 3 vezes, organizado as mesmas ferramentas 2 vezes. Sua energia nervosa precisando de um lugar para ir enquanto ele esperava pelo momento que mudaria tudo. Os mecânicos congelaram quando ouviram. Mike e Danny trocaram olhares. Carlos colocou sua chave inglesa. Mesmo Razor, que nunca mostrava nervosismo, alisou seu colete de couro e verificou se seus patches estavam retos, que suas cores dos Hells Angels estavam exibidas corretamente. Quando o presidente nacional vinha à sua loja, você não apenas apresentava bom trabalho. Você se apresentava como digno de estar em sua presença. O ronco cresceu mais alto, mais perto, e então eles apareceram. 20 Harley Davidsons rolaram para o estacionamento em formação perfeita. Uma exibição coreografada de irmandade e poder que fez moradores da vizinhança pararem e observarem das janelas com expressões misturando medo e respeito. Cada motociclista usava cores dos Hells Angels em seus coletes. Cada moto estava imaculada, cromo reluzindo no sol da manhã.
motores sincronizados como uma sinfonia mecânica. Isso não era apenas transporte. Isso era uma declaração. Nós estamos aqui. Nós somos legião. Nós importamos. Na frente da formação cavalgava Marcus Steele Reeves, 55 anos de idade, com uma barba prateada que falava de sabedoria conquistada através de décadas de vida difícil e decisões mais difíceis. Seus olhos haviam visto tudo, o bom, o ruim e o feio que vinha com liderar uma organização que a maioria das pessoas temia e poucos entendiam. O pet presidencial em seu colete não era decoração. Era uma coroa conquistada através de respeito, lealdade e o tipo de liderança que fazia homens te seguirem em situações onde seguir poderia significar morrer. Atrás de sua moto, um caminhão prancha carregava algo coberto por uma lona. O Shovelhead, a construção impossível, o sonho de $150 mil que havia se tornado um pesadelo. Steele desmontou com o tipo de autoridade que não precisava de anúncio. Seus irmãos permaneceram em suas motos, motores em marcha lenta, uma parede de músculo e metal e irmandade. Steele caminhou para a prancha e puxou a lona lentamente, cerimoniosamente, como se estivesse desvelando um caixão. O cabeçote Shovel Harley Davidson de 1970 emergiu para a luz do sol e tirou o fôlego de Jake. Preto e cromo reluziam como escuridão líquida e luz capturada. O superalimentador sentava proeminente no motor, uma bela peça de engenharia que deveria ter adicionado potência e desempenho, mas em vez disso havia se tornado a fonte de 4 meses de frustração. A moto era uma obra de arte, cada componente escolhido cuidadosamente, cada linha perfeita, cada detalhe falando de paixão e dinheiro e sonhos que se recusavam a morrer. Os mecânicos se reuniram ao redor dela como adoradores em um altar. Mesmo Razor, que havia visto milhares de motos em seus 20 anos, parecia impressionado. "Ela é linda, senhor presidente", Razor disse, sua voz carregando admiração genuína. A voz de Steele saiu rouca, gasta por décadas de vento e estrada e cigarros que ele havia parado 5 anos tarde demais. "Ela está quebrada." Jake estava no canto com sua vassoura, tentando permanecer invisível, tentando não atrair atenção, mas seus olhos estavam fixos naquela configuração do superalimentador. Seu coração batia forte porque ele podia ver a 10 pés de distância. Os jatos do carburador estavam errados. A configuração era idêntica ao diagrama 47 no caderno de seu pai. E o diagrama 47 tinha aquele grande aviso vermelho. Erro comum, calibração da mistura de combustível sob indução forçada. O pai de Jake havia documentado este erro exato 15 anos atrás. Havia explicado em detalhe técnico preciso por que aconteceu e como consertá-lo. A casa personalizada de Preston não havia percebido. 2 outras lojas profissionais não haviam percebido. 12 mecânicos com décadas de experiência combinada não haviam percebido. Mas um varredor de chão de 18 anos com o caderno de um homem morto sabia exatamente o que estava errado. A pergunta queimando no peito de Jake não era se ele estava certo. Ele sabia que estava certo. A pergunta era se ele tinha a coragem de falar. Se ele poderia sobreviver à zombaria que viria quando ele o fizesse. Se o legado de seu pai valia arriscar a frágil segurança da invisibilidade. 20 Hells Angels estavam naquele estacionamento, seus motores ainda em marcha lenta. Sua presença pesada com expectativa. Amanhã eles saberiam o que Jake havia feito. Amanhã eles saberiam se o filho de Phantom Morrison carregava o dom de seu pai ou apenas o nome de seu pai. O coração de Jake batia forte. O superalimentador reluzia e o diagrama 47 queimava em sua memória como uma profecia esperando para ser cumprida ou um desastre esperando para acontecer. Steele Reeves estava no centro das motocicletas personalizadas Iron Brotherhood,
com 20 membros dos Hells Angels atrás dele, como uma parede de couro e lealdade. E sua voz carregava o peso de 4 meses de frustração, 12 mecânicos que o haviam falhado e um sonho que estava morrendo um diagnóstico falho de cada vez. Este cabeçote shovel é meu sonho de aposentadoria. Steele começou seus olhos na motocicleta reluzente como se fosse um amante que o havia traído. Quadro original que comprei em 1995. Passei 30 anos coletando peças. Cada componente escolhido especificamente, cada peça se encaixando em minha visão do que uma moto perfeita deveria ser. A casa personalizada de Preston fez a instalação do superalimentador. Melhores construtores personalizados na Califórnia, ou assim eu pensei. Custou-me $150.000 no total. Razer estremeceu com o número. 150 mil era mais do que a maioria deles ganhava em 3 anos. Esse tipo de dinheiro comprava casas, quitava hipotecas, mudava vidas, e Steele havia despejado nele uma motocicleta que não funcionava. Motor gira. Steele continuou. Sua frustração visível agora. Nenhuma geração de energia. Testes de compressão voltaram perfeitos. Sistema de combustível flui corretamente. Eletrônicos verificam. 3 lojas diferentes, 12 mecânicos de meses de minha paciência acabando. E ainda nada. Ninguém pode me dizer o que está errado. Anderson deu um passo à frente. Nós vamos descobrir, Steele. Dê à minha equipe algum espaço para trabalhar, e nós honraremos a fé que você está nos mostrando. Os olhos de Steele varreram a loja, absorvendo as fotos nas paredes, as ferramentas organizadas com precisão militar, a evidência de 4 décadas de excelência. Então seu olhar parou na fotografia do jovem Fenton Morrison, e algo mudou em sua expressão. Fenton por aqui? Steele perguntou, sua voz mais suave agora. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável. O tipo de silêncio que vem quando a morte entra em uma conversa que ninguém quer ter. A voz de Anderson veio gentil, respeitosa do luto que ainda vivia nesta loja 2 anos depois que Tommy Morrison havia morrido. Fenton faleceu 2 anos atrás. Irmão, motorista bêbado na I-45. Não viu a luz vermelha. Não viu nada. Tommy morreu no impacto. O rosto de Steele endureceu. Sua mandíbula cerrou por um momento. O presidente nacional desapareceu e o que restou foi apenas um homem processando perda inesperada. Tommy está morto. Foi a primeira vez que alguém havia ouvido vulnerabilidade na voz de Steele. Ninguém me contou. Eu tenho cavalgado pelo país por 18 meses, capítulo a capítulo, tentando ficar à frente de meus próprios pensamentos. Ele olhou para a foto do jovem Fenton na parede e seus olhos guardavam o peso de memórias que a maioria das pessoas nunca carregaria. Melhor chave inglesa que já conheci. Salvou minha vida em Flagstaff de volta em 09. Me guiou através de 8 milhas de terror, quando minha linha de freio estourou e tudo o que eu tinha era freio motor entre mim e uma queda de 1000 pés. Do canto, mal audível, a voz de Jake emergiu. Ele era meu pai. Toda a cabeça virou. 20 Hells Angels para mecânicos e o presidente nacional todos focados no garoto com a vassoura que havia acabado de falar pela primeira vez desde que eles haviam chegado. Os olhos de Steele encontraram Jake. Realmente o viu pela primeira vez. Ele caminhou lentamente em direção a este varredor de chão de 18 anos, estudando seu rosto, vendo os ecos de Tommy Morrison no formato de seus olhos, o conjunto de sua mandíbula, a maneira como ele se portava mesmo quando estava tentando desaparecer. Tommy Morrison era seu pai, Steele repetiu, não uma pergunta, mas uma confirmação de algo profundo. A voz de Jake mal passou por sua garganta. Sim, senhor. Steele parou a 3 pés de distância. Sua presença esmagadora. Sua autoridade absoluta. Você se parece com ele. Mesmos olhos. Mesma maneira de ficar em pé, como se estivesse carregando um peso que ninguém mais pode ver. Ele se virou para Anderson.
Este é o garoto de Phantom. Anderson assentiu. Jake trabalha aqui há 8 meses. Bom garoto. Mantém a loja funcionando. Varre chãos, organiza ferramentas, aparece cedo. Nunca reclama. Sua tia linda veio até mim desesperada por qualquer trabalho que eu pudesse dar a ele. Eles mal estão conseguindo com o que ela ganha na lanchonete. Steele se virou para Jake e algo em sua expressão suavizou. Tornou-se quase paternal. Seu papai foi o melhor mecânico que já conheci e um homem melhor do que a maioria com quem cavalguei em 35 anos usando essas cores. Ele via pessoas, você entende. Não importava se você era presidente nacional ou um prospect fazendo trabalho pesado. Tommy Morrison te via e te tratava com respeito. Os olhos de Jake estavam queimando agora. Lágrimas ameaçando cair na frente de 20 Hells Angels e do homem que seu pai havia salvo. Ele piscou-as de volta, tentou manter sua voz firme. Obrigado, senhor. Steele colocou uma mão pesada no ombro de Jake. A memória de seu papai é porque eu trouxe esta moto para cá. Por que estou confiando na loja de Robert quando 3 outras me falharam? Phantom nunca me decepcionou. Eu estou apostando que seu legado também não. Ele se virou de volta para os mecânicos reunidos, sua voz carregando o comando novamente. Consertem minha moto. Façam isso pela memória de Phantom. Façam isso porque é o que esta loja representa. Façam isso porque Tommy Morrison construiu uma reputação aqui que merece ser honrada. Steele e sua equipe saíram para a sede do clube ao lado, dando aos mecânicos espaço para trabalhar, mas sua presença pairava pesada na loja. 20 Hells Angels estavam assistindo. A paciência do presidente nacional estava acabando, e o legado de Phantom Morrison estava em jogo. Jake estava no canto, o caderno de seu pai queimando em seu bolso traseiro, seu coração martelando contra suas costelas. Ele queria falar. Queria dizer a Steele que ele talvez soubesse o que estava errado. Queria honrar a memória de seu pai consertando o que ninguém mais podia consertar. Mas 20 Hells Angels haviam acabado de sair. Razor estava no comando e Jake era ninguém. Apenas o varredor de chão, apenas o garoto que deveria permanecer em silêncio e invisível, porque era isso que o mantinha seguro. Exceto que segurança estava começando a parecer covardia, e Jake estava cansado de ter medo. Razor reuniu Mike, Danny e Carlos ao redor do cabeçote Shovel como um general desdobrando tropas, sua voz carregando a confiança de alguém que nunca havia encontrado um problema que não pudesse resolver através de pura determinação e experiência. Certo, vamos mostrar a esses garotos da Califórnia como mecânicos do Texas trabalham. Mike, você está na eletrônica. Verifique cada fio, cada conexão, cada sensor. Danny, sistema de combustível. Verifique taxas de fluxo, pressão, função do injetor. Carlos, compressão. Eu quero números em cada cilindro. Os mecânicos enxamearam a moto, puxando equipamentos de diagnóstico que pareciam pertencer a um hospital. Multímetros, medidores de compressão, leitores de pressão de combustível, osciloscópios que traduziam a função do motor em comprimentos de onda e números. Por 3 horas eles rastejaram sobre aquele cabeçote Shovel como cirurgiões realizando autópsia, medindo tudo mensurável, testando tudo testável, executando diagnósticos que deveriam ter revelado qualquer falha no sistema. Cada teste voltou perfeito. Compressão ideal em todos os cilindros. Pressão de combustível exatamente de acordo com a especificação. Eletrônicos, todos os sensores lendo corretamente, todas as conexões sólidas. Todas as terras instaladas corretamente. O tempo de ignição era perfeito. As velas de ignição eram novas. A bomba de combustível funcionava perfeitamente, de acordo com cada ferramenta de diagnóstico que eles possuíam. O cabeçote Shovel deveria funcionar perfeitamente, mas não funcionava. Jake varreu por perto,
seus olhos nunca deixando o superalimentador, mesmo enquanto ele empurrava a vassoura em padrões sobre o concreto já limpo. Ele podia ver a 10 pés de distância. Os jatos do carburador estavam errados. Eles eram dimensionados para a pressão atmosférica. 0,65 polegadas de diâmetro. Mas sob indução forçada daquele superalimentador, o motor precisava de 30 a 35% de enriquecimento de combustível. Aqueles jatos precisavam ser de 0,85 polegadas. Os jatos menores estavam privando o motor de combustível sob pressão de boost, criando uma condição de mistura pobre tão catastrófica que nenhuma quantidade de testes de diagnóstico em pressão atmosférica a revelaria. O caderno de seu pai havia documentado este problema exato na página 73, diagrama 47, com cálculos detalhados, mostrando por que aconteceu e como consertá-lo. Jatos de carburador padrão dimensionados para a pressão atmosférica. Phantom havia escrito em sua mão precisa de engenheiro. Sob indução forçada, a mistura de combustível deve ser enriquecida em 30 a 35% para prevenir condição de mistura pobre. Jatos subdimensionados equivalem à privação do motor sob boost. Nenhum diagnóstico irá pegar isso porque os testes medem o fluxo apenas em pressão atmosférica. Até Marcus, a frustração de Razor havia evoluído de irritante para perigosa. Ele jogou uma chave inglesa pela baía, a ferramenta chacoalhando contra a parede alto o suficiente para fazer todos encolherem. Isso não faz sentido. Tudo testa perfeito individualmente. Não há razão para este motor não funcionar, Carlos. Sempre a voz de cautela oferecida cuidadosamente. Talvez seja uma falha de design. Talvez superalimentar um cabeçote shovel simplesmente não funcione do jeito que Preston pensou que funcionaria. As palavras saíram da boca de Jake antes que seu cérebro pudesse pará-las. Não é uma falha de design. O tempo parou. Todo o mecânico congelou. Toda a cabeça virou em direção ao canto onde Jake estava com sua vassoura. Seu rosto já avermelhando, porque ele havia acabado de fazer a única coisa que ele havia prometido a si mesmo que não faria. Ele havia falado. A voz de Razor saiu baixa, perigosa, o tipo de tom que precedia violência ou humilhação ou ambos. O que você disse, garoto? O coração de Jake martelou tão forte que ele pensou que todos podiam ouvir. Sua boca secou. Mas ele havia começado isso. E recuar agora seria pior do que ter falado. Eu disse, não é uma falha de design. O sistema está bem. Os jatos estão apenas errados. Razor se levantou em sua altura total. E Jake foi lembrado de repente de quão fisicamente imponente o homem era. 6 pés 2 polegadas, 220 libras de músculo e ego, e 20 anos de nunca ser desafiado por um varredor de chão de 18 anos. Os jatos, Razor repetiu lentamente, deixando cada palavra carregar peso. Os jatos do carburador. Sim, senhor. Para a indução forçada, você precisa enriquecer a mistura de combustível em 30 a 35%. Aqueles jatos parecem que são dimensionados para a pressão atmosférica. Sob boost do superalimentador, os motores estão funcionando com mistura pobre. O riso de Razor o interrompeu, alto e afiado e projetado para humilhar. Vocês ouviram isso, garotos? O garoto de Phantom pensa que a casa personalizada de Preston. Construtores com 40 anos de experiência, lendas na indústria, instalaram os jatos errados. Mike e Danny riram nervosamente. O tipo de risada que vem de pessoas que não querem ser o próximo alvo. Mesmo Carlos. Carlos Decente, que havia mostrado a Jake pequenas gentilezas ao longo de 8 meses, abriu um sorriso, porque rir com Razor era mais seguro do que ficar com Jake. Eu apenas quis dizer que com superalimentação, os requisitos de combustível mudam. Jake tentou novamente, sua voz menor agora. Garoto, você varre chãos. A voz de Razor ficou mais alta, jogando para sua audiência.
Agora desfrutando o momento. Você limpa banheiros. Você esvazia latas de lixo. Você pensa que porque você leu os cadernos velhos de Phantom, você é um mecânico. Você pensa que o aprendizado de livros te qualifica para questionar mestres construtores. As notas de meu pai são muito detalhadas sobre indução forçada. Seu pai está morto, garoto. As palavras atingiram como um golpe físico. Silêncio desabou sobre a loja. Brutal e completo. Mesmo Mike e Danny pararam de rir, desconfortáveis agora com o quão longe Razor havia levado. Mas Razor não estava terminado. Ele estava embalado agora. Humilhação a todo vapor. Ego exigindo vitória completa. E você sabe o quê? Mesmo se Phantom estivesse aqui, mesmo se ele estivesse parado exatamente onde você está e me dissesse que aqueles jatos estavam errados, eu checaria eu mesmo, porque é isso que mecânicos de verdade fazem. Nós não confiamos em cadernos. Nós não confiamos em teoria. Nós confiamos em diagnósticos e experiência e anos de realmente trabalhar em motos, em vez de apenas ler sobre elas. Ele caminhou bem perto de Jake agora, pairando sobre ele, invadindo seu espaço de uma maneira projetada para fazer o garoto se sentir ainda menor do que ele já se sentia. Então me diga, gênio, se não são os jatos, o que vai ser o próximo? Talvez esta Harley funcione com água. Talvez nós devêssemos apenas encher o tanque da pia. É isso que o caderno mágico de Phantom diz? Ele tem um capítulo sobre motocicletas movidas a água? A loja explodiu em risadas. Mike e Danny perdendo o controle completamente. Mesmo Carlos não conseguia mais se conter. A piada era muito boa. A imagem muito absurda. Enchendo uma Harley de uma pia porque algum garoto com o caderno de seu pai morto achava que sabia mais do que todos. Este cabeçote shovel funciona com água, garoto? A voz de Razor ecoou pela baía, certificando-se de que todos ouviram. Certificando-se de que o momento foi imortalizado. O rosto de Jake queimou. Lágrimas ameaçaram derramar e ele não podia deixá-las. Não podia dar a Razor essa satisfação. Sua voz saiu mal acima de um sussurro. Não, senhor. Então volte para sua vassoura e deixe os mecânicos de verdade trabalharem. Jake pegou sua vassoura com mãos que tremiam tão mal que ele quase a deixou cair. Ele recuou para a sala de ferramentas, pressionou suas costas contra a parede, concentrou-se em respirar enquanto ele os ouvia ainda rindo na baía. Ele ouviu a voz de Mike. Garotos têm imaginação. Eu darei isso a ele. Ele ouviu a resposta de Razor. Imaginação não conserta motos. Jake ficou naquela sala de ferramentas por 10 minutos. Punhos cerrados, o caderno do pai queimando em seu bolso como evidência de sua própria estupidez. Ele podia sair, desistir, nunca mais voltar. Deixar Razor e sua equipe falharem enquanto Jake permanecia seguramente invisível. Ou ele podia esperar até esta noite. Se você não aguenta ver pessoas boas sendo zombadas por estarem certas. Se você já esteve na posição de Jake, onde falar apenas te rendeu humilhação e risada, comente o suficiente agora. Diga aos valentões como Razor que nós estamos com os que dizem a verdade. Vamos conseguir 1000 comentários dizendo que tivemos o suficiente de ver talento ser esmagado pelo ego. Faça isso por Jake. Faça isso por todos que já foram mandados calar a boca e varrer chãos quando eles sabiam a resposta o tempo todo. 2 chegou e Razor atacou o sistema de combustível completamente removendo cada componente, inspecionando cada linha, convencido de que em algum lugar no labirinto de mangueiras e bombas e injetores jazia a resposta que havia iludido 12 mecânicos antes dele. Até 3 Westall, Mike havia reconstruído o sistema de ignição do zero, substituindo velas de ignição que não precisavam de substituição, verificando o tempo que não precisava de verificação, agarrando-se a soluções que não existiam. Para um relógio encontrou Danny de costas sob o cabeçote shovel,
traçando cada fio em conexão com a esperança desesperada de que em algum lugar, de alguma forma, um terra solto ou terminal corroído se revelaria como o culpado. 5 chegou e ainda nada funcionava. O velho Anderson entrou na Bahia e viu a cena que lhe disse tudo sem palavras. Mecânicos exaustos, cabeçote shovel desmontado, Razor coberto de graxa com seu orgulho ferido mais profundamente do que suas mãos. Como estamos, Marcos? A voz de Razor saiu defensiva, tensa com frustração. Ele não conseguia esconder completamente. Estamos perto. Apenas precisamos eliminar mais algumas possibilidades. Dê-nos até amanhã de manhã. Anderson olhou para o cabeçote shovel, então para Razor, e seu rosto envelhecido carregava algo que poderia ter sido decepção ou poderia ter sido reconhecimento. O reconhecimento de que o orgulho estava cegando seu mecânico-chefe para soluções que viviam em lugares inesperados. Phantom costumava dizer algo que eu acho que você deveria lembrar agora. A mandíbula de Razor apertou sabendo o que estava vindo. Ele disse: os problemas mais difíceis geralmente têm as soluções mais simples. Você só tem que estar disposto a vê-las. Anderson deixou as palavras pairarem lá. Deixe-as encontrar seu alvo. A palavra-chave é disposto, Marcos. Às vezes nós não podemos ver o que nós não estamos dispostos a admitir que existe. Com respeito, chefe, nós não somos Phantom. As palavras saíram mais duras do que Razor provavelmente pretendia. Não. Anderson concordou em silêncio, mas o filho dele está na sala de ferramentas. Talvez pergunte a ele o que ele pensa. O garoto é um varredor de chão, não um mecânico. Anderson encarou Razor por um longo momento. E Jake, observando da porta da sala de ferramentas, viu algo nos olhos do velho que parecia tristeza pelo que Razor estava prestes a perder através de sua própria teimosia. Phantom era um varredor de chão aqui também. Antes eu lhe dar uma chance, antes eu estar disposto a ver que talento nem sempre vem com credenciais. Anderson se afastou, deixando Razor sozinho com aquele pensamento. E Jake se perguntou se a mensagem havia atingido ou se o orgulho era uma parede muito grossa para a sabedoria penetrar. Às 5h30, o ronco de 20 motocicletas anunciou o retorno de Steele. Ele entrou na Bahia com 2 de seus irmãos, olhou para o cabeçote shovel desmontado, olhou para o rosto manchado de graxa de Razor e não precisou perguntar o que o olhar em ambos lhe disse claramente. Amanhã de manhã, então. A voz de Steele não carregava acusação, apenas resignação cansada. O orgulho de Razor forçou palavras através de dentes cerrados. Nós a teremos funcionando até às 9h11 da manhã, senhor presidente. Eu lhe dou minha palavra. Steele o estudou por um longo momento. Bom, porque se você não puder consertá-la até amanhã, eu a descartarei. Não posso continuar perseguindo um fantasma. Não posso continuar esperando que em algum lugar alguém saiba o que 150 mil de trabalho personalizado não quer me dizer. Ele saiu. 20 motocicletas ligaram lá fora e rolaram para longe a informação. E o som de seus motores desaparecendo no tráfego de Houston parecia um relógio de contagem regressiva começando. 6 amigos trouxe a hora de fechar. Mecânicos saíram derrotados. Mike se aproximou de Razor. Quer que eu fique até tarde? Ajudar você a trabalhar nela? Não, vá para casa. Eu preciso pensar. A voz de Razor carregava algo que Jake nunca havia ouvido antes, dúvida. Carlos demorou. Olhou em direção à sala de ferramentas onde Jake estava com sua vassoura. Desculpe pelo mais cedo, Carlos disse baixinho. A coisa da água. Aquilo foi duro. Tá tudo bem, Jake respondeu, embora não estivesse. Pelo que vale, Carlos hesitou, olhou em direção à saída onde Razor já havia saído. Eu acho que você pode estar certo sobre os jatos. Mas Carlos saiu mesmo assim, não corajoso o suficiente para se levantar. Não corajoso o suficiente para dizer a Razor que o garoto que todos haviam zombado talvez soubesse mais do que qualquer um deles. E Jake entendeu. Falar vinha com custos que nem todos podiam pagar.
Jake ouviu a motocicleta de Razor rugir para longe na noite. Ele ouviu Anderson trancar seu escritório, os passos do velho desaparecendo. A loja ficou em silêncio, exceto pelo zumbido fluorescente das luzes e o martelar do batimento cardíaco de Jake. Ele se levantou, caminhou para a entrada da baía. O Chauvel havia sentado lá, bonito e quebrado. Um sonho de 150 mil dias que havia se tornado o pesadelo de todos. Jake verificou o relógio. 6h15. Sistema de segurança ativado às 9h. Isso lhe deu 2 horas e 45 minutos. Tempo suficiente para ou honrar o legado de seu pai ou destruir seu próprio futuro tentando. O caderno de seu pai pesava pesado em seu bolso, mais pesado do que 8 libras de couro, e papel deveriam pesar porque não era apenas conhecimento que Jake carregava. Era responsabilidade. Era legado. Era o fantasma de Tommy Fenton Morrison perguntando a seu filho uma pergunta que Jake não podia ignorar. Você é corajoso o suficiente para estar certo quando todos dizem que você está errado? Jake puxou o caderno do bolso, virou para o diagrama 47 e leu a caligrafia de seu pai mais uma vez. Filho, se você está lendo isso, espero ter te ensinado o suficiente. Confie em seu conhecimento. Seja corajoso. Estar certo importa mais do que estar confortável. Jake respirou fundo que parecia que carregava todo o seu futuro em seu peso. E ele caminhou em direção ao cabeçote Chauvel, com a sabedoria de seu pai em suas mãos e a coragem de seu pai, lutando para criar raízes em seu peito. Amanhã de manhã, 20 Hells Angels retornariam. Amanhã de manhã, Steel tomaria sua decisão de consertar ou descartar. Amanhã de manhã, Jake seria ou um herói ou desempregado. Mas esta noite, sozinho nesta loja onde seu pai havia construído lendas, Jake Morrison descobriria se ele herdou algo mais do que cadernos e memórias. Esta noite, o fantasma de Fenton Morrison cavalgaria novamente através das mãos de seu filho. 5h30 da manhã trouxe Robert Anderson para as motocicletas personalizadas Iron Brotherhood, do jeito que havia sido por 46 anos. Cedo o suficiente para assistir o sol pintar o horizonte de Houston em tons de laranja e ouro. Cedo o suficiente para ter café feito antes dos mecânicos chegarem. Cedo o suficiente para revisar imagens de segurança na tranquila solitude que vinha antes que o caos do dia começasse. Ele se acomodou em sua cadeira de escritório com uma caneca de café da máquina antiga que havia estado preparando a mesma escuridão amarga desde 1982 e puxou as imagens de segurança da noite anterior em seu computador. Isso era rotina. Havia sido desde um incidente de roubo anos atrás, quando ferramentas começaram a desaparecer. O hábito havia pegado mesmo depois que eles haviam pego o ladrão, porque Anderson havia aprendido que observar o que acontecia quando ninguém estava observando te dizia tudo o que você precisava saber sobre caráter. Ele avançou rapidamente pelo horário de fechamento às 6h. Mecânicos saindo derrotados, a motocicleta de Razor rugindo para longe. A loja ficando escura e vazia. Anderson alcançou seu café prestes a pular para amanhã quando o movimento na tela chamou sua atenção. Alguém ainda estava na loja. Anderson rebobinou e reproduziu em velocidade normal. Jake Morrison apareceu na tela, caminhando em direção ao cabeçote Chauvel com sua mochila pendurada sobre um ombro. O carimbo de data, hora, lia 6h20 da tarde. O garoto deveria ter saído com todos os outros. Em vez disso, ele estava se aproximando da moto que havia derrotado 3 lojas profissionais e 12 mecânicos mestres. Anderson inclinou-se para a frente, café esquecido. A filmagem mostrou Jake puxando o caderno de couro gasto de seu pai, abrindo-o cuidadosamente como se fosse escritura. O garoto estudou as páginas, seus lábios movendo-se enquanto ele lia, então olhou para o superalimentador do Shovelhead, com o tipo de foco que lembrava Anderson tão poderosamente de Tommy Morrison, que doía assistir. Aquela mesma intensidade,
aquela mesma certeza, aquela mesma maneira de ver o que outros perdiam. Jake começou a trabalhar. Anderson observou enquanto mãos de 18 anos, que deveriam ter estado tremendo com nervosismo, em vez disso, moviam-se com propósito e precisão. Removendo o carburador, 8 libras de engenharia de precisão levantadas cuidadosamente, reverentemente, examinando os jatos sob a luz de trabalho, comparando-os com as especificações no caderno, procurando através do inventário de peças com a confiança de alguém que sabia exatamente o que ele precisava. Encontrando jatos de substituição, instalando-os um de cada vez, cada um apertado com torque para especificações exatas que Anderson podia ver Jake verificando contra as instruções escritas de seu pai. O trabalho levou 2 horas e meia. Cada movimento deliberado, cada conexão tripla verificada, cada instalação verificada contra o diagrama 47 no caderno de pesquisa de Fenton Morrison. Então veio o momento que fez Anderson colocar sua xícara de café com uma mão tremendo, que não tinha nada a ver com idade. Jake subiu no cabeçote shovel, colocou suas mãos no guidão e virou a chave. O motor pegou, não engasgando, não tossindo, mas rugindo para a vida com o tipo de potência e perfeição que 150 mil dólares deveriam ter comprado desde o início. O superalimentador assobiou exatamente como deveria. Cada sistema acendeu verde. Cada medidor leu perfeito. E Jake Morrison, 18 anos, 75 aulas por semana, invisível para todos exceto seu pai morto, desabou a chorar naquela moto. Anderson observou os ombros do garoto tremerem, observou-o rir e soluçar simultaneamente, observou-o sussurrar palavras que a câmera de segurança não podia capturar. Mas Anderson sabia sem ouvir. Eu consegui, pai. Eu consegui. Anderson rebobinou a filmagem e a assistiu novamente. Então, uma terceira vez. Seus próprios olhos estavam queimando agora, e ele os limpou com uma mão áspera que havia visto 46 anos de motores e irmandade e lições difíceis aprendidas da maneira dolorosa. Tome, ele sussurrou para o escritório vazio. Seu garoto conseguiu. Seu garoto consertou o que 3 lojas não puderam. Ele é tudo o que você era, irmão. Tudo e mais. Anderson tomou uma decisão então. Ele não ligaria para Jake. Não contaria a Razor o que havia acontecido. Algumas lições precisavam ser aprendidas da maneira difícil. E o ego de Razor havia escrito um cheque que seu orgulho estava prestes a ter dificuldade em sacar. Melhor deixá-los descobrir naturalmente. Melhor deixar a verdade se revelar do jeito que a verdade sempre fez. Inevitável, inegável, impossível de ignorar. Sétima Ayla trouxe Razor pelas portas da loja com determinação escrita em seu rosto e fracasso corroendo seu orgulho. Ele havia passado a noite toda pensando naquele cabeçote shovel, percorrendo possibilidades, convencido de que em algum lugar em seus 20 anos de experiência jazia a resposta que ele havia perdido. Ele caminhou direto para a moto com suas ferramentas na mão, pronto para resolver o que ele havia falhado em resolver ontem. Ele decidiu verificar mais uma coisa antes que Steele chegasse. Apenas verificar se o problema ainda estava lá, que ele não havia de alguma forma perdido algo óbvio na frustração de ontem. Ele subiu, virou a chave apenas para confirmar que ainda estava quebrado. O motor rugiu para a vida. Razor tropeçou para trás da moto como se ela o tivesse mordido. Quase caindo, segurando-se contra a bancada, ele encarou o motor funcionando com uma expressão que ciclou através de descrença, confusão, e o horror nascente de alguém percebendo que eles haviam acabado de se tornar parte de uma história que eles não controlavam. O que diabos? Sua voz saiu estrangulada. O painel de instrumentos mostrava cada sistema verde. O superalimentador assobiou perfeitamente. O RPM manteve-se estável em 1000. Pressão do óleo exatamente onde deveria estar.
O cabeçote Shovel estava funcionando como se tivesse sido construído corretamente desde o início, como se 4 meses de falha tivessem sido apagados em uma única noite. Mike e Danny chegaram bem então, ouviram o motor funcionando do estacionamento e correram para o Bahia. Você a consertou. A voz de Mike carregava partes iguais de excitação e descrença. Razor desligou o motor com mãos tremendo. Eu não a toquei. Eu acabei de chegar aqui. Eu virei a chave e ele não conseguiu terminar a frase. Carlos entrou, ouviu a comoção, viu as expressões nos rostos de todos e imediatamente entendeu. Jake Razor girou em direção a ele. O que você disse? Jake a consertou. Tinha que ser. Ninguém mais estava aqui. O garoto. A voz de Razor subiu em direção à raiva, em direção ao tipo de fúria defensiva que vem quando o ego percebe que está prestes a perder. Como ele sequer saberia como? Porque eu o assisti fazer isso em filmagens de segurança. A voz de Anderson veio da porta do escritório, carregando o peso do julgamento da noite passada. Trabalhou por 2 horas e meia. Fez tudo perfeito. Quer ver? Ele puxou a filmagem na tela da televisão da Bahia e os 4 mecânicos assistiram em silêncio enquanto Jake Morrison provava que ele era filho de seu pai. Eles assistiram seu trabalho cuidadoso. Eles o assistiram consultando o caderno constantemente. Eles assistiram suas lágrimas quando o motor ligou. Eles o assistiram sussurrar para um fantasma que o ensinou tudo o que importava. Quando acabou, Mike falou primeiro, sua voz quieta com vergonha. Ele sabia. Ontem, ele nos disse o que estava errado. Os jatos. E nós rimos dele, Danny adicionou. A mandíbula de Razor cerrou tão forte que Anderson podia ver os músculos saltando. Ele tem 18 anos, um varredor de chão. A voz de Anderson saiu dura, carregando 46 anos de autoridade e o tipo de raiva que vinha de ver pessoas boas sendo destruídas pelo orgulho alheio. Ele é filho de Phantom. E ontem, você o humilhou por estar certo. Você perguntou se sua Harley funcionava com água. Fez dele uma piada na frente de todos. E na noite passada, aquela piada consertou o que você não pôde. Os mecânicos ficaram em silêncio atônito, o peso de sua zombaria assentando-se sobre eles como concreto. E na distância, crescendo mais alto, veio o ronco de 20 motocicletas. O presidente nacional estava retornando com seus irmãos. E alguém ia ter que explicar como um varredor de chão de 18 anos havia realizado o que 12 mecânicos profissionais não puderam. 8, Ilu trouxe o comboio rolando de volta para o estacionamento da Iron Brotherhood Custom Motorcycles na mesma formação perfeita de ontem. 20 Harley Davidsons, 20 membros dos Hells Angels e o presidente nacional Marcus Steele. Reeves na frente carregando a expressão sombria de um homem que esperava más notícias e havia se preparado para descartar um sonho de $150 mil. Ele desmontou com a pesada autoridade de alguém que havia aprendido a não esperar demais, porque decepção pesava mais do que motocicletas. E seus irmãos formaram-se atrás dele com braços cruzados e rostos duros. Eles pareciam um exército, porque de algumas maneiras, eles eram um exército ligado por lealdade e pets e estradas percorridas juntos através de décadas de irmandade. Steele entrou na loja e olhou para Razor. Bem, Razor engoliu e os mecânicos assistindo viram algo que eles nunca haviam visto antes. Marcus, Razor, Steele lutando com orgulho. Ela funciona, senhor presidente. Steele parou de andar. O quê? Mostre a ele. Marcus, Anderson disse de ao lado do cabeçote Shovel. Razor se aproximou da moto como um homem caminhando para sua própria execução. Ele subiu, virou a chave, e o motor pegou com tanta beleza poderosa, perfeita, que cada pessoa naquela loja sentiu algo mudar. O reconhecimento de que impossível era apenas uma palavra que as pessoas usavam quando paravam de acreditar em soluções. O superalimentador assobiou exatamente como foi projetado para. Cada medidor leu perfeito.
Cada sistema mostrou verde. O som era magnífico. O tipo de rugido profundo gutural que falava de poder e precisão e sonhos que se recusavam a morrer. Steele se aproximou lentamente, como se o motor funcionando pudesse ser uma miragem que desapareceria se ele se movesse muito rápido. Ele colocou sua mão envelhecida no metal quente, sentindo a vibração da vida, onde havia sido apenas silêncio e fracasso por 4 meses. Lágrimas se formaram em olhos que pareciam demais para chorar facilmente. Ela está funcionando, Steele sussurrou. Após 4 meses perseguindo fantasmas, ela está finalmente funcionando. Ele olhou para Razor com uma expressão que misturava gratidão e curiosidade. Como você descobriu? O silêncio esticou. A guerra interna de Razor se desenrolou em seu rosto. Orgulho versus honestidade. Ego versus integridade. O homem que ele havia sido versus o homem que ele precisava se tornar. Finalmente 3 palavras que devem ter custado tudo a ele. Eu não, senhor. As sobrancelhas de Steele se levantaram. O quê? Anderson deu um passo à frente, sua voz carregando a autoridade para entregar verdades duras. Jake Morrison a consertou. Filho de Phantom. Ele fez isso na noite passada depois que todos saíram. Trabalhou sozinho por 2 horas e meia. Nós temos tudo em filmagens de segurança. Jake Morrison escolheu aquele exato momento para chegar para o trabalho, passando pela porta da loja com sua mochila no ombro e sua vassoura na mão, e congelou quando ele viu 20 Hells Angels encarando-o. Terror pintou seu jovem rosto. O terror de alguém que havia feito algo corajoso e estava prestes a descobrir se a bravura seria recompensada ou punida. Steele se virou para encará-lo, e a loja segurou sua respiração. Seu garoto de Phantom, não uma pergunta, uma declaração de reconhecimento. Sim, senhor. A voz de Jake mal passou por sua garganta. Você consertou o meu cabeçote Shovel. Eu sinto muito. Eu sei que eu não era para tocar, mas eu sabia o que estava errado. E o caderno de meu pai tinha as especificações, e eu não podia apenas ficar parado quando. As palavras saíram em uma corrida em pânico. Steele levantou a mão e Jake calou-se instantaneamente. Me mostre o que você fez. Jake caminhou para o cabeçote Shovel em pernas que tremiam e Steele seguiu. 20 membros dos Hells Angels e 4 mecânicos assistiram enquanto um garoto de 18 anos explicava a engenharia que havia derrotado mestres construtores. Os jatos eram dimensionados para a pressão atmosférica, Jake disse, sua voz ganhando força enquanto ele se movia para território onde ele sabia que estava certo. 0,065 polegadas de diâmetro. Mas com indução forçada do superalimentador, você precisa de 30 a 35% de enriquecimento de combustível para prevenir condição de mistura pobre. Então eu instalei jatos de 0,085 polegadas. Por que 3 outras lojas não pegaram isso? A pergunta de Steele não era acusatória. Era genuinamente curiosa. Porque testes de diagnóstico medem o fluxo de combustível em pressão atmosférica. O problema só aparece sob boost, e a maioria dos mecânicos não pensa sobre mudanças na química do combustível sob indução forçada. Eles apenas assumem que as especificações do carburador do fabricante estão corretas para todas as condições. Steele olhou para seus irmãos, então de volta para Jake. A casa personalizada de Preston não pensou nisso. 2 outras lojas com décadas de experiência não pensaram nisso, mas um varredor de chão de 18 anos com o caderno de seu pai morto descobriu em uma tarde. Ele se virou de volta para Jake. Como você sabe para olhar para os jatos? Jake puxou o caderno de couro gasto de sua mochila, segurou-o como evidência. A pesquisa de meu pai diagrama 47. Ele documentou este problema exato em um cabeçote de ferro superalimentado em 2008. Ele escreveu que era o erro mais comum em construções de indução forçada, porque ninguém contabiliza a mudança de densidade do combustível sob pressão.
Ele circulou em tinta vermelha e escreveu erro comum em letras maiúsculas. Steele pegou o caderno com a reverência que a maioria das pessoas reservava para textos religiosos. Ele folheou páginas da caligrafia de Fenton Morrison, viu diagramas e cálculos e a sabedoria acumulada de um homem que havia entendido que conhecimento era a única imortalidade que alguém conseguia. Seu pai estava te ensinando, Steele disse. Sua voz grossa com emoção que não tinha nada a ver com motocicletas e tudo a ver com legado. Toda noite por 2 anos desde que ele morreu, Jake confirmou, é tudo o que me resta dele. Steele devolveu o caderno cuidadosamente. Seu papai salvou minha vida em Flagstaff. Me guiou através de 8 milhas de terror quando minha linha de sutiã estourou em um passo de montanha. Nunca entrou em pânico. Nunca duvidou que eu conseguiria. Manteve sua voz calma enquanto eu estava enfrentando a morte a cada curva. Sua voz caiu mais baixa. Agora seu filho salvou meu sonho de aposentadoria. O legado de Fenton não morreu. Apenas esperou pelo momento certo para se mostrar novamente. Razor deu um passo à frente então, sua voz tensa com o esforço do que ele estava prestes a fazer. Senhor presidente, eu preciso dizer algo. Fale. Razor se virou para Jake e cada palavra parecia que lhe custava um pedaço de seu orgulho. Ontem, eu zombava de você, fazia piada de você na frente de todos, perguntava se sua Harley funcionava com água, fiz de você uma piada quando você estava tentando ajudar. Sua voz rachou ligeiramente. Você tentou nos ajudar, tentou nos dizer o que estava errado. E eu te humilhei porque me senti ameaçado, porque seu filho Phantom e eu passamos 20 anos tentando me igualar a ele, e nunca pude porque uma parte de mim odiava que o conhecimento dele vivesse em você, em vez de morrer com ele. Ele respirou fundo que tremeu. Eu estava errado. Você não é apenas inteligente. Você é habilidoso. Você é corajoso. E eu sinto muito. Os olhos de Jake estavam queimando. Está tudo bem. Não está tudo bem, Razor disse firmemente. Mas eu farei melhor. Eu serei o mecânico que seu pai teria querido te ensinando. Anderson falou então, sua voz carregando informação que Steele precisava. Jake trabalha aqui por 75 horas por semana. Steele varre chãos para ajudar sua tia a pagar aluguel. Isso é tudo o que podíamos pagar para dar a ele. As sobrancelhas de Steele subiram em direção à sua linha do cabelo. 75 horas por semana. O garoto nunca reclamou, Anderson adicionou. Apenas aparecia todos os dias e fazia o trabalho que ninguém mais queria fazer. Steele alcançou em seu colete e puxou um envelope que havia estado esperando lá para quem resolvesse seu problema impossível. Jake Morrison, eu te devo $25.000. Esse era o acordo. Quem a conserta é pago. Jake encarou o envelope como se ele pudesse explodir. Eu não posso. Você o ganhou. Steele o interrompeu. Consertou o que 3 lojas profissionais com mestres construtores não puderam tocar. Isso vale 25 milhões do dinheiro de qualquer um. Ele entregou o envelope a Jake e o garoto o pegou com mãos que tremiam tão mal que ele quase o deixou cair. $25.000. Mais dinheiro do que ele já havia visto. Mais dinheiro do que a tia Linda ganhava em um ano inteiro de turnos duplos e pés doloridos. E clientes que davam $1 de gorjeta em contas de $40. Dinheiro suficiente para mudar tudo. Lágrimas fluíram livremente pelo rosto de Jake. E ele não tentou escondê-las. Não de Steele. Não de 20 Hells Angels. Não dos mecânicos que o haviam zombado ontem e estavam assistindo sua vindicação hoje. Mas Steele não estava terminado. O presidente nacional tinha mais uma coisa que mudaria a vida de Jake Morrison para sempre. Steele estudou Jake por um longo momento, vendo algo neste garoto de 18 anos que o lembrou porque ele havia passado 35 anos construindo irmandade em vez de apenas andar de motocicletas. Jake, quantos anos você tem? 18, senhor. Planos para o futuro? Jake hesitou, porque seus planos sempre haviam parecido mais como sonhos.
Coisas frágeis que não podiam sobreviver na luz dura da realidade. Eu estava esperando economizar o suficiente para a faculdade comunitária. Talvez estudar engenharia mecânica se eu pudesse